o começo, para depois todos os deputados ficarem à vontade para fazer qualquer questionamento ao senhor. Seja bem-vindo aqui à Assembleia Legislativa, à Casa do Povo. Fique bem à vontade. Parabéns já por sua aprovação até esse estágio final. Mostra preparo, gabarito, condições, capacidade, sem sombra de dúvidas. E vamos começar por uma pergunta muito simples. Qual o motivo que te levou a querer ser um membro do mecanismo de prevenção e combate à tortura? Bom dia a todos, obrigado pela recepção na casa. Com licença. Bom dia a todos. Meu nome é Rizomar Braga, tenho 43 anos, atualmente sou funcionário público do Estado de Rondônia na função de agente penitenciário. Sou formado em Direito, pós-graduado em Direito Penal e Processo Penal, fui diretor de unidade prisional aqui no Estado de Rondônia, já sou membro do Conselho da Comunidade na Execução Penal da comarca de Porto Velho, da Comissão Nacional de Fomento e Participação Social na Execução Penal do Ministério da Justiça, compôs grupo de trabalho a nível do Ministério da Justiça que trabalha a monitoração eletrônica em todo o país e já desenvolvo atividade na área de direitos humanos já há mais de 15 anos aqui no Estado de Rondônia. Obrigado, presidente. Isso aí, muito bem, vamos avançar. Antes, porém, me permita fazer mais uma consideração. A Assembleia Legislativa, através dos deputados, imputar uma avaliação, uma nota a cada um dos 6 candidatos, deputado Ribamar Araújo. Senão fica uma sabatina sem sentido, sem critérios para aprovar, majorar ou minorar a avaliação dos nossos candidatos. Então que a gente possa sair, os presentes aqui, com uma avaliação para encaminhar à mesa diretora, através do decreto legislativo, ficar mencionado e o governador, Poder Executivo, tenha acesso a essa avaliação, que seja também critério para aprovação e indicação dos membros. Pode ser? Pode ser, deputado? Pode, viu? Preparado. Mas eu quero fazer uma pergunta ao Rizomar, né, Rizomar? A gente viu aí a sua apresentação, o seu currículo, e aí dá para entender que o senhor tem assim bastante conhecimento. Então, eu gostaria de perguntar qual a sua experiência nessa questão do candidato, tem nessa temática aí da tortura, desse momento que o senhor está se apresentando para ser sabatinado aqui, para seu nome ser levado e, quem sabe, o governador colocar o seu nome lá para ser indicado entre as 3 pessoas. Bem, deputado, como eu falei, em dado momento da minha experiência profissional, fui diretor de unidade prisional e, como tal, prezando especificamente pelo direito das pessoas que estão dentro das unidades prisionais e prestando papel como servidor público à sociedade. Junto a isso, eu tenho algumas atividades envolvidas, como tem uma instituição que foi criada aqui no âmbito de Porto Velho, chamada ACUDA. Eu sou um dos fundadores da ACUDA, fui coordenador dessa instituição, sou membro até hoje ativo do Conselho da Comunidade na Execução Penal, que é um órgão previsto na Lei de Execução Penal, vinculado à Vara de Execuções Penais, que exerce uma atividade de fiscalização nas unidades prisionais e colaboração com os poderes na atividade de execução penal, especificamente penitenciária. E isso junto ao Poder Judiciário e às demais instituições, Ministério Público, Defensoria Pública. Então, dentro desse organismo que eu já componho há cerca de 10 anos, tem inúmeras atividades e projetos desenvolvidos em prol de defesa de direitos e em prol de garantias das pessoas que estão custodiadas e servidores e pessoas que frequentam unidades prisionais. Junto a isso, como eu falei, eu componho uma comissão que foi criada no âmbito do Ministério da Justiça, escolhendo especialistas de todo o Brasil,
da região norte, eu sou o único a compor um grupo de trabalho que está criando uma política de monitoração eletrônica no país, que ainda não existe, e compõe uma comissão nacional de participação social na execução penal, também no âmbito do Ministério da Justiça, e essas escolhas são feitas exatamente pela capacidade que as pessoas têm em pensar essa determinada temática, que no caso é a questão de garantias de direitos, e no caso do Conselho da Comunidade especificamente, como ele atua na fiscalização de unidades prisionais, também ele verifica possíveis práticas de tortura, e também ele trabalha políticas de prevenção de combate a torturas em unidades prisionais. Isso com orientações e educação. Tá bom, obrigado. A gente fica feliz de ouvir isso do senhor. Sabemos que o senhor está bem preparado. Outra pergunta, presidente Léo. Léo, presidente, eu queria saber, as 6 pessoas são da onde? São da capital? Tem alguém do interior? Porque eu entendo que precisa ter alguém do interior também, porque só na capital aí fica longe até para o deslocamento, né? Queria saber se tem alguém do interior do estado ou são todos da capital, os 6? Me ajuda, Débora. Os membros da comissão foram... Bom dia. Tem uma do interior, sim, mas o edital prevê dedicação exclusiva. Então, o candidato que mora no interior deve vir morar em Porto Velho para atuar no mecanismo, e a ciência diz por parte da candidata. É uma candidata de Ouro Preto do Oeste. É a única do interior, os demais são daqui. Agora, não seria bom, na outra vez, vamos ter que debater, mas teria que morar em Porto Velho e fazer as reuniões aqui para estar mais perto dos problemas lá no interior, né? Porque o estado é grande, é um estado imenso, né? E que a gente, de repente, como nós, como deputados, a gente precisaria pensar que alguém morasse no centro. Ouro Preto seria um bom lugar, né? Que a pessoa estaria mais perto, né? Deputado Lazinho, deputado Léo e outros deputados, para atender isso aí. Mas tá bom. Obrigado aí pela resposta, parabéns aí pelo seu currículo. Obrigado. Senhor presidente, para perguntar ao candidato, o princípio da dignidade da pessoa humana, ele diz que todos são iguais, né? Inclusive na Carta Maior, a Carta Constituinte de 1988, diz que todos são iguais perante a lei. O que o senhor entende quanto aos militares, aos membros da Força de Segurança? Se existe, vocês vão defender também as denúncias de torturas quanto ocorre nos presídios, nos centros de correções, contra os agentes da Força de Segurança? Qual a sua visão sobre isso? Queria que o senhor me manifestasse. O senhor entende que todos são iguais ou não? Existe uma distinção? A pergunta do deputado é bem pertinente, porque quando se fala em instrumentos ou mecanismos que vão trabalhar a questão da tortura, no caso do mecanismo, o nome ele já é bem claro, é Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura. Então você vai se trabalhar especificamente educação e monitoramento para que se evite prática de tortura. E esse monitoramento, essa prevenção se vai fazer provavelmente com a educação. E quando se fala dessas instituições, existe talvez uma certa visão de que esses instrumentos, que é novo no Brasil, e o Estado de Rondônia está cumprindo a criação desse instrumento exatamente obedecendo um sistema nacional que foi criado já há 3 anos atrás, e o governo federal, a União, já criou o seu mecanismo nacional, e isso obedecendo 2 compromissos que o Brasil firmou com o órgão das Nações Unidas, em criar esses instrumentos para combater. Com relação à atividade do mecanismo, ela vai se estender a qualquer ambiente público ou privado que que possa ter ou que venha a ter possibilidade de praticar atos de tortura. Isso inclui exatamente que é um local até com uma certa dificuldade de acesso de algumas instituições que são
quartéis e centros de detenções militares que, inclusive, a gente acompanha casos aí na mídia e nos estudos de violação de direito praticado às vezes por oficiais, contra soldados ou dentro de centro de correções, e essas instituições, elas também estão no crivo desse acompanhamento, deputado. Também. Uma pergunta para o senhor. O senhor como... Só antes do deputado, 2 minutos para cada resposta, para que a gente também permita o mesmo tempo aos demais. 2 minutos para cada resposta, no máximo. O senhor vai continuar advogando? Isso são 2 perguntas. O senhor vai continuar advogando, exercendo advocacia? E o senhor entende que a sua condição de advogado pode trazer um benefício ou um prejuízo o senhor assumindo a condição de membro desse comitê? Só esclarecendo, a minha formação é direito, em que pese eu já ter há um certo tempo me submetido ao exame de ordem, ter sido aprovado, eu fui recusado pela OAB em ter a minha inscrição. Então, logo, eu não sou advogado e não represento a OAB e nada contra. Né? Entrei com pedido de requerimento por 2 vezes e fui indeferido pelo fato de ser servidor público. Então, o senhor não é advogado? Eu não sou advogado. Ah, tá, então tranquilo. E assim, independente disso, a própria legislação que os senhores aprovaram aqui na casa, que criou o mecanismo, ela prevê que a atividade ela é dedicação exclusiva. Então, quem tiver, se for médico, advogado, ou que exercer qualquer outra atividade, ou que estiver vinculado a uma outra instituição, ela vai ter que se desvincular da atividade. Ela vai ter que ficar dedicado exclusivamente ao mecanismo. Obrigado. Qual a sua experiência prática em algo semelhante ao mecanismo de combate à tortura? O que você já vivenciou, que você já adquiriu de conhecimento prático a respeito dessa matéria? Esse órgão que eu componho hoje, que é o Conselho da Comunidade, ele é um órgão que ele exerce uma atividade de fiscalização dentro de unidades prisionais. Então, exerce a atividade de fiscalização, emite relatório e, junto ao juiz da Vara de Execuções Penais, aquele relatório que foi produzido pelo Conselho, e isso apontando falta de condições materiais e humanas dentro das unidades prisionais, condições de trabalho do agente público, condições de cumprimento de pena do preso, isso tudo que são violações de direitos, são repassados ao juiz da Vara de Execuções Penais, que é com quem o Conselho tem um compromisso, e isso é acompanhado. Então, dentro disso estão casos de possíveis violações de prática de tortura. Doutor Rizomar, você é agente penitenciário? Sou. Você vai atuar no mecanismo em paralelo à atividade profissional? Não, como eu disse na resposta anterior, o exercício da atividade do mecanismo, ela é dedicação exclusiva. Então, automaticamente... Você vai ter o que? Uma licença não remunerada? Eu não sei qual é o instrumento administrativo do Estado, mas provavelmente afastamento, disposição, alguma coisa. Ou exoneração, se for o caso. Existe a licença não remunerada, num tempo pertinente, para que o senhor possa atuar integralmente a atividade do mecanismo. Seria algo bem razoável. Deputado Jesuíno. O senhor entende, por ser agente penitenciário que realmente é este que tem o dever constitucional de vamos falar assim, responsável pelos detentos, responsável pelos reclusos que cumprem penas, isso não pode haver uma interferência por parte de alguns, do sindicato, por parte dos próprios agentes penitenciários, em querer que o senhor, como agente penitenciário, não cumpra com o seu papel, ora, descrito na norma? O senhor entende? O que o senhor pode falar sobre isso? Então, a minha obediência
como cidadão, é a lei, né? É a Constituição da República Federativa do Brasil, a Constituição Estadual e as leis que são votadas no Congresso e nessa Casa. Esse é o meu compromisso. O meu compromisso ele não é especificamente como cidadão vinculado a qualquer instituição. O meu compromisso é com a legislação. Já nesse decorrer de tempo, como agente penitenciário, eu já exerço essa atividade. Nunca tive interferência, exatamente porque sempre pautei as minhas atividades, tenho inúmeros projetos envolvidos, como falei, fui inclusive fundador da CUDA, e tenho relatórios apontando possíveis casos de violações que são encaminhadas para autoridades para fiscalização, para as autoridades competentes, para fazer as investigações e os levantamentos que for pertinente a cada caso. E nunca sofri interferência de ninguém, nem de sindicato, ou de qualquer autoridade porque exatamente o trabalho é pautado dentro da legalidade. O senhor ocupa algum cargo de chefia ou ocupou na Sejus? Ocupei acho que há 3 anos atrás. Eu fui diretor da monitoração eletrônica. Já com esse atual secretário? Não. O senhor, na sua vivência na luta contra a tortura, o senhor já apresentou quantas denúncias aos órgãos? Ou se apresentou ou não apresentou qualquer denúncia referente à tortura? O senhor já tem alguma apresentação nessa espécie? São apresentados, como falei anteriormente, através de relatórios. Como conselheiro, eu preparava o relatório, emitia ao órgão colegiado que é o conselho, esse relatório era aprovado e era passado para as autoridades competentes tomar ação. Mas o senhor assinava? Assinava os relatórios então, também. O senhor tem, então, já teve, então, vivenciou algumas ações, denúncias de tortura, e o senhor mesmo fez as denúncias. É isso que eu estou fazendo a pergunta, exemplo, é isso? A gente recebe uma informação, como na maioria dos casos, recebia denúncia de próprios agentes públicos, de membros da comunidade, ia verificar a situação. Essa situação, ao verificar em unidade prisional, que era o foco no caso do Conselho, você fazia o relatório, ouvia as pessoas, agentes públicos e possíveis vítimas, relatava da forma que foi colhidas as informações e passava para as autoridades. Essa é a denúncia. Daí, as autoridades é que davam encaminhamento ou não. E o que cabia ao Conselho, em alguns casos, era acompanhar alguma possível resposta. Mas o próprio Conselho da Comunidade deve ter em seus arquivos vários documentos e relatórios que foram feitos por mim e por outros conselheiros. Tá joia. Mais alguma pergunta dos colegas deputados? Satisfeitos, deputados todos? Então, doutor Rizomar, nós agradecemos, Rizomar Braga Regis, a sua participação na sabatina. Já convidamos, caso tenha interesse em ficar aqui no plenário conosco, para acompanhar a participação dos demais candidatos.